escolhe alguns poemas e faz a sua tradução, que é maravilhosa. Eu vou ler um poema também, que é um poema emblemático, o Albatroz, que é um poema que simboliza o poeta que se sente marginalizado, que é uma criatura superior, que é um príncipe das alturas, um pássaro como o albatroz, de grande envergadura de asas, mas que quando chega no convés do navio é alvo da zombaria dos marujos. O poema ficou assim na tradução do Guilherme de Almeida. O Albatroz. Às vezes, por prazer, os homens de equipagem pegam um albatroz, enorme ave marinha, que segue, companheiro indolente de viagem, o navio que sobre os abismos caminha. Mal põe no convés, por sobre as rasas, esse senhor do azul, sem jeito e envergonhado, deixa doridamente as grandes e alvas asas como remos cair e arrastar-se a seu lado. Que sem graça é o viajor alado sem seu nimbo. Ave tão bela, como está cômica e feia. Um o irrita, chegando ao seu bico um cachimbo. Outro põe-se a imitar o enfermo que cocheia. O poeta é semelhante ao príncipe da altura que busca a tempestade e ri da flecha no ar. Exilado no chão, em meio à corja impura, as asas de gigante impedem-no de andar. Não é interessante, numa edição bilíngue como esta aqui, fazer as comparações do francês e do português, das rimas que há no francês, das rimas que o Guilherme de Almeida coloca no português, das soluções poéticas criadas por Guilherme de Almeida. Para vocês sentirem um pouquinho do poema na sua língua original, o francês, e para eu poder explicar essas diferenças. Baudelaire escreveu assim: L'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Percebo. Em francês, o poeta Baudelaire fala sobre albatrozes no plural, que são vastas aves dos mares. E o Guilherme de Almeida, na tradução, faz uma outra opção. Ele utiliza albatroz apenas no singular. Pegam um albatroz, enorme ave marinha. Então, de aves dos mares para ave marinha, que vai depois rimar com sobre os abismos caminha. Então, são adaptações, e eu creio sinceramente que a tradução do Guilherme de Almeida com esse albatroz no singular ficou, parece-me, se isso for possível, mais forte que a composição do próprio Baudelaire original. E quanto a esse albatroz, eu tenho uma história para contar. Eu havia adquirido um pequeno bibelô de louça do albatroz que ficava em cima da minha escrivaninha. E quando Adélia Prado esteve em minha casa, lá em Mato Grosso do Sul, ela viu o albatroz. E aí eu lhe contei que o albatroz era símbolo do poeta Charles Baudelaire, e ela, claro, já sabia a história, porque inclusive um dos seus livros de poema chama-se O Albatroz, e aí ela me pediu que lhe desse de presente.
e foi a lembrança que ela levou da minha casa e dos momentos que passamos juntas e que foi uma grande realização para mim como pessoa, como escritora e como apresentadora de um programa de TV que eu tinha no canal universitário e no qual eu a levei. O Albatroz é aquele poeta gauche de que falara o Carlos Drummond de Andrade. E o outro livro é A Voz dos Botequins e Outros Poemas, de autoria do poeta francês Verlaine, mais uma tradução de Guilherme de Almeida, agora uma tradução bem recente, essa edição é muito recente, pela editora Edra, com uma introdução de Marcelo Tapia, poeta, diretor da Casa Guilherme de Almeida, uma introdução bastante elucidativa. Verlaine foi um dos integrantes da Tríade Sagrada do Simbolismo na França, Verlaine, Rimbaud e Mallarmé. Verlaine costuma ser lembrado por sua vida boêmia e por sua relação amorosa, conturbada, com o poeta Arthur Rimbaud. É dono de biografia de poeta maldito também, de vida desregrada, vagabundagem e vício. Verlaine pode ser visto como alguém que permaneceu sempre indeciso na dubiedade que lhe constitui o fundo mesmo do seu caráter e marca para sempre a sua obra. Neste livro, A Voz dos Botequins, nós temos algumas reproduções de fotos, de cartas, de Verlaine, aqui já Verlaine à beira da morte, temos aqui Verlaine nos botequins, nos bares, nesta outra ilustração, outras caricaturas de Verlaine, muito polêmico, e aqui nós escolhemos para leitura A Voz dos Botequins, tradução de Guilherme de Almeida, ficou assim: A voz dos botequins, a lama das sarjetas, os plátanos largando no ar as folhas pretas, o ônibus, furacão de ferragens e lodo, que entre as rodas se empina e desengonça todo, lentamente, o olhar verde e vermelho rodando, operários que vão para o Grêmio fumando cachimbo sob o olhar de agentes de polícia, paredes e beirais transpirando imundícia, a enxurrada entupindo o esgoto, o asfalto liso. Eis meu caminho, mas no fim há um paraíso. É interessante, mais uma vez, cotejando os textos dessa edição também bilíngue em francês e português, em que ele diz assim: Verlaine, le bruit des cabarets, la fange des trottoirs. Interessante, então, que o nosso Guilherme de Almeida vai traduzir a palavra cabaré, que é uma palavra totalmente francesa, pelo nosso brasileiríssimo botequim. Trouxe aqui também uma edição das Flores do Mal, do Baudelaire, só para ilustrar, de que nós havíamos falado, que é uma edição completa e bastante recente também, que é interessante termos As Flores das Flores do Mal, de Guilherme de Almeida, e As Flores do Mal, edição completa. Guilherme de Almeida teve, portanto, vocês já puderam sentir um pouco, momentos excelentes como tradutor. E foi ele que traduziu os primeiros haikais de autoria de Bachot e escreveu também
vários haikais, introduzindo essa forma japonesa, essa forma meditativa para a poesia. Traduziu também Suavilon, que foi um português, mas que escreveu num português assim bastante arcaico, medieval. Fez uma tradução da tragédia Antígona de Sófocles diretamente do grego, e essa tradução é considerada uma obra-prima dentro do trabalho de tradutor do Guilherme de Almeida. Fica aqui o convite para que vocês visitem a Casa Guilherme de Almeida, Centro de Estudos e Tradução Literária, que fica na Rua Macapá, 187, Sumaré. Acessem o site www.casaguilhermedealmeida.com.br e agendem uma visita. Vale a pena. Trata-se do Museu Biográfico Literário de Guilherme de Almeida, passou recentemente por uma reforma, tudo conservado, objetos, mobiliário do tempo em que ele viveu nessa casa com a sua esposa, a Baby, quadros importantíssimos, um acervo rico, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, escultura de Victor Brecheret, louças muito interessantes, relógios, objetos que lembram a passagem pela Revolução Constitucionalista de 32, são vestígios importantes, um arquivo fotográfico riquíssimo de Guilherme de Almeida. Enfim, vale a pena fazer essa visita agendada, levar os seus alunos para serem a Casa Guilherme de Almeida. E no próximo bloco, recados, leitura de e-mails recebidos e o encerramento do nosso programa de hoje.